Professor Pedro Júnior, Informática, Instituto Federal do Maranhão, Campus Imperatriz, desde 1996. Mestre em Engenharia de Materiais, pós-graduado em Metodologia do Ensino e Engenheiro Civil. Bom, nós vamos ensinar você a trabalhar com uma planilha muito boa chamada Spreadsheets, que é do pacote WPS Office, que é o pacote gratuito, é software livre. A gente está vendo aqui que tem básico / intermediário, então a gente vai trabalhar o básico e algumas funções intermediárias. A planilha vai até o avançado. Quando se fala de planilha, a gente pensa em Excel, mas nós estamos usando aqui um pacote gratuito, né? Muito bom, tá? E a parte avançada já envolve programação, não é foco desta disciplina e destes vídeos aqui no momento. Então existe o modo VBA, que é o Visual Basic, dentro da planilha, aí você tem que saber programar para trabalhar de forma avançada. O que a gente pode observar aqui nessa tabela é um comparativo aí entre o pacote Microsoft Office e o WPS Office. O WPS Office é gratuito, né? Perfeitamente compatível com o Microsoft Office. Então, o que quer dizer isso? Se você cria uma planilha no Excel, facilmente você vai abrir no Spreadsheets e não vai ter problema. E vice-versa, né? O arquivo padrão é o mesmo, XLSX, a gente vai falar nisso daqui a pouquinho. Então, temos aí nesse pacote versões para Windows, Mac e Linux, para computador, e tem para dispositivos móveis também, para Android e iOS, tá? Então, essa é a apostila da nossa autoria, tem 89 páginas, eu uso no IFMA, né, com os meus alunos. Então, dessas 89 páginas, eu tenho 31 páginas só planilha, que vai ser o conteúdo, a base do conteúdo para essas videoaulas, a partir aqui da página 58, certo? Então, até o item 12 é a parte teórico / prática, que é o conteúdo dessa sequência agora. E a partir desse item 13, o sistema de notas, é a parte prática, tá? Então nós vamos ter muitos vídeos, tá? Bom, então esse sistema de notas aqui, a parte prática, nós vamos construir do zero. Então, pessoal, tem um detalhe interessante. Alguém pode ter uma noção de planilha, ou já fez um curso, já mexeu um pouco no Excel, ou mesmo nessa Spreadsheets, ou numa planilha do LibreOffice, que é a Calc, né? Mas eu vou partir aqui do zero. A ideia aqui ninguém sabe nada de planilha, então eu vou partir do zero. Para quem tem dificuldade, quem nunca viu uma planilha na vida, tá? Você vai ver que não tem tanta dificuldade. Claro que tem muito mais detalhes do que num editor de texto, num programa de apresentação. E vamos aí começando com o conceito básico, né? Que é o conceito de célula. Durante a apresentação aqui eu vou alternar na própria planilha para ir mostrando, tá? Então, a célula A1 é o encontro da coluna A com a linha 1. Daqui a pouquinho, ainda nos slides, nesse vídeo ou nos próximos, a gente vai mostrar os números de uma planilha. Eu posso ter N planilhas em uma pasta de trabalho, que equivale a um arquivo de planilha. Então, uma planilha, quando a gente pensa em planilha, a gente pensa em cálculo, né? Eu posso também usar uma planilha para fazer uma tabela qualquer e não ter nenhum cálculo. Isso é legal, eu uso muito para isso também. Mas em termos de cálculo, o poder de processamento de uma planilha dessa é simplesmente espetacular. Tem muito poder, muitos recursos, muitas funções, tá? Então, isso aí é básico, né? A célula é o encontro de uma coluna com uma linha. Não tem como você errar na hora de falar, tá? Por exemplo, aí onde tem o número 10, a célula é A1. Eu vou voltar aqui no slide. A própria caixa de nome ali já te diz que primeiro é a letra e depois o número. Então você não vai falar célula 1A, é a célula A1, B2, B10. A barra de fórmula que está ao lado da caixa de nome, não necessariamente você tem que usar a barra de fórmula para inserir uma fórmula. Eu vou falar disso mais adiante. A gente pode inserir a fórmula diretamente na célula, tá? Então, essa célula ou um conjunto de células, né, a gente pode armazenar textos, números ou fórmulas. Nós vamos ver daqui a pouquinho, na sequência dos vídeos aí, que para inserir números, para criar fórmulas, estas células precisam estar
formatadas adequadamente, com formato tipo moeda, tipo número contábil, porcentagem, tá? Então aí nós temos um pequeno exemplo, né? A1 tem 10, A2 tem 20, tem um pequeno exemplo de uma fórmula aí, que é a função autossoma, então igual soma de A1 até A2, 2 pontos significa o intervalo, né? Bom, então, isso aqui eu já falei agora anteriormente. As colunas são, já deu para perceber, né, que as colunas são identificadas por letras e as linhas por números. Então nós temos aí, por exemplo, a célula 1. Eu vou dar um pulinho aqui na planilha, né? Certo, pessoal? Então vamos aqui na planilha, eu tenho aqui os slides. Eu vou criar aqui uma nova pasta de trabalho na planilha, em branco, né? Uma planilha em branco. Então essa planilha está zerada, não tem nada nela, acabei de criar. Então observe que quando eu vou para a direita, a gente entender bem a nomenclatura aí das células, quando termina o alfabeto Z, então essa célula aqui é Z1, que eu pintei aqui de amarelo, né? E a seguinte é AA1, que é na linha 1. Então o raciocínio é esse, na sequência, tá? Então quando terminar AZ, termina o alfabeto aqui, aí começa BA, BB, quer ver? Olha, eu vou mostrar aqui, ó. AZ, aí vem BA, BB, BC, até BZ, aí começa CA, CB, e isso vai até XFD. Olha que eu me movimentei rápido aqui, ó. Pessoal, como é que eu faço isso? Ctrl, a tecla Ctrl, setas do teclado, para a direita, para baixo, estando em A1, seta para baixo, eu vou para a célula A, 1.048.576. Eu sempre digo para os meus alunos, uma coisa é você dominar bem planilha, dominar as fórmulas, fazer uma planilha bem feita, esteticamente atraente, bacana, as fórmulas funcionando, e outra coisa é você fazer tudo isso e fazer mais rápido. Então lá na empresa tu vai ter um diferencial, né? Que pode garantir o teu emprego, inclusive, né? Então, pessoal, a questão aqui é o seguinte: não que vá do A1 para o último, para a última célula. A planilha vai... Eu vou usar aqui a caixa de nome, que eu posso usar para me movimentar rápido. Então aqui, ó, se eu digitar aqui A, eu posso digitar minúsculo mesmo. Se eu colocar 200, A200, então eu me movi, eu fiz um movimento diretamente para a célula A200. Então, se eu colocar alguma coisa nessa célula, vou deixar amarelo aqui que dá um contraste melhor. Observe que quando eu estou no A1, ó, Ctrl seta para cima, quando eu apertar Ctrl seta para baixo, então parou no A200. Agora ele vai parar no último, porque não tem mais nada. Se eu digitar alguma coisa aqui no 202, ele vai pular do A200 para o A202, correto? Então é uma forma rápida da gente se movimentar na planilha. E isso aqui eu fiz agora há pouco, né? A movimentação rápida para uma determinada célula é você digitar na caixa de nome o endereço dessa célula. A gente pode também definir intervalos, né? Selecionar uma área de células e dar um nome para ela e usar a caixa de nome para ir para aquele local. Mas tudo bem. Vamos adiante. Então vamos conhecer um pouquinho o ambiente de trabalho. Eu vou mostrar aqui na própria planilha, né? Vou criar uma outra aqui. Aqui embaixo tem planilha 1. Vou criar aqui planilha 2. Então eu tenho aqui a minha planilha 2. Eu tenho aqui as guias, ó, página inicial. Pessoal, eu estou usando o WPS na versão 2016, tá? Que não tem tanta diferença para as versões mais atuais. Nós estamos agora em 2021, né? Então eu estava usando a 2019 e eu achei melhor usar 2016. Eu tive só um probleminha lá na 2019, mas era só no programa de apresentação. Aí eu reinstalei, não deu certo, mas tudo bem. 2016 está perfeito, está perfeita, né? Então veja bem, eu tenho as guias aqui: página inicial, inserir, layout da página, fórmulas, certo? Então cada guia tem suas opções, né? No caso aí, página inicial, tem as opções de formatações, que a gente pode fazer também aqui por essa caixa de diálogo, formatar célula. Eu vou dar um exemplo prático aqui como acessar essa caixa. E eu sempre falo nas minhas aulas, né, que não é questão de você querer decorar atalho. Então, de tanto você usar no dia a dia,
você memoriza, né? Então esse Ctrl 1 aqui, pessoal, eu já vou fazer 25 anos no IFMA, isso não mudou. Lá nas versões antigas do Excel, no 2003, na versão 2007, e aqui no WPS Spreadsheets também é Ctrl 1. É um atalho para você abrir a caixa de diálogo. Eu vou dar esse exemplo prático aqui, ó. Vamos imaginar bem aqui, eu vou selecionar a planilha inteira clicando no canto e vou aumentar essa fonte aqui. Aqui na coluna E, eu vou dar um exemplo prático, né? Se eu colocar aqui 10, digitei 10, Enter, então aceitou apenas o 10, porque a formatação aqui está geral. Como o E1 está selecionado, se eu mudar para número, o padrão são 2 casas decimais, ó. Vou aproximar mais a imagem aqui, né? Então a gente pode perceber aí 10, né? 10, agora vírgula 00, automático. Então se eu quiser diminuir as casas decimais, tem um botãozinho aqui que eu diminuo. Ó, aqui na verdade eu aumentei, esse último aqui diminui. Ó, uma casa decimal. Quando eu aumentei aqui, apareceram essas hashtags. Pessoal, isso aí não é erro. O que acontece aí? A fonte que eu estou usando aqui é 28. A quantidade de informações aqui em relação à largura da coluna está incompatível. Aparece esses hashtags aí. Ou você reduz a fonte ou aumenta a largura da coluna, que é fácil. Eu clico aqui entre E e F e arrasto, né? Pronto. Agora eu posso formatar também pressionando aqui Ctrl 1, que é o que eu estava falando aqui, ó, nos slides, tá? Então, abrindo essa caixa de diálogo. E uma coisa importante também é que essas formatações podem ser feitas antes ou depois de digitadas as informações. Dependendo da situação, é melhor você programar tudo isso antes, para não ter problema com fórmulas, né? Se a tua planilha for muito grande, tu leva muitos dias para fazer e tiver que alterar uma série de coisas, então é melhor programar antes, né? Essas formatações. Então eu tenho aqui, ó, por exemplo, número, eu vou colocar aqui eu posso alterar as casas decimais, ó, vou colocar 5 aqui, por exemplo, né? Eu posso querer números negativos em vermelho, então, ó, confirmar. Então, eu tenho várias casas decimais. E se eu colocar um número negativo aí, ó, menos 20, então ele ficou vermelho. Pessoal, um clique duplo faz o autoajuste da coluna, tá? Então essa caixa de diálogo formatar célula tem um alinhamento. Eu posso querer aqui colocar o texto a menos 90 graus. Então depende da necessidade da tua planilha, né? Então tem várias opções aqui. Menos 90 ficou para baixo. Se eu colocar 90, ele gira, né? Então voltando aqui nos slides, tá? Então a gente pode modificar tanto uma célula como uma coluna inteira. Se eu quiser formatar a coluna inteira, eu vou dar um exemplo prático aqui. Essa coluna H, eu vou pintar ela de amarelo aqui, né? Eu posso clicar na letra H e eu quero que tudo em H seja moeda. Pronto, tá feito. Então se eu digitar aqui 30, Enter, automaticamente tá aí, ó, R$30. A planilha já coloca o símbolo do real aqui, vírgula 00.